gravação. Pronto, já deve estar começando a gravação. Então, boa noite a todos e a todas novamente. Então, a aula de hoje, como eu falei, né? Potencial elétrico, tá? Então, eu acho que agora dá para ir um pouco mais devagar, né? Já que a parte de capacitor vocês vão fazer a lista, né? Para um ponto adicionar à sua prova. Aí essa aula de potencial elétrico, né? Eu acho que consigo dar ela em duas aulas, né? Eu dou ela hoje, dia 16, dia 23 revisão e dia 2 é a prova, né? Então, vamos lá. Então dá para ir um pouquinho mais devagar. Então, potencial elétrico. Bom, eu vou começar introduzindo esse assunto com um exemplo, tá? Eu adoro exemplos, né? Eu acho que às vezes facilita, né? Explicar algum conceito, né? Poderia começar definindo aqui o que é potencial elétrico, mas a pergunta iria surgir, né? Por que é definido assim, né? Então vamos partir de um exemplo, tá? E aí vocês vão ver que o conceito, né, de potencial elétrico ele surge naturalmente, tá? Se a gente for tentar resolver um problema, uma classe de problemas, né, na eletrostática. O problema que eu quero resolver com vocês é o seguinte, ó. Eu acho que vou ter copiado aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Isso. Deixa eu copiar para ganhar tempo, tá? Porque eu já tenho ele aqui escrito nas minhas notas. O problema que eu quero resolver com vocês é o seguinte, ó. Veja. Eu tenho um campo elétrico uniforme aqui, tá? Esse campo elétrico está apontando na direção I, na direção de X, né? Ele é uniforme, tá? Ele preenche todo o espaço e aponta sempre, né? Ele preenche todo o espaço. Esse campo elétrico tem a mesma amplitude em todos os pontos do espaço e sempre aponta na direção X, tá? Aí aqui é o seguinte, ó. Eu tenho uma carga aqui que inicialmente ela está localizada no ponto A. O ponto A está aqui, ó, tá? Ele tem coordenadas menos A, 0, tá? Então eu tenho uma carga nesse ponto. Seria bom até desenhar aqui, não sei porque eu não desenhei, né? Deixa eu só, acho que eu vou acrescentar aqui. Tá de azul mesmo. Então aqui eu tenho uma carga. Vamos supor que ela é positiva. Então eu quero... o campo elétrico aí vai agir sobre a carga, né? Aí a pergunta é o seguinte, ó. Qual é o trabalho que essa força elétrica realiza quando eu saio desse ponto até esse por dois caminhos? O primeiro caminho é em linha reta. Estou chamando aqui de caminho 1, é o caminho vermelho. E o segundo caminho é o caminho verde. Isso aqui é um semicírculo, tá? Imagine aqui um semicírculo de raio A, né? Porque ele está saindo de menos A até A, então é um semicírculo de raio A, tá? Então a pergunta é, esse trabalho é igual, é diferente? Né? Essa aqui é a pergunta que surge. Como é que a gente calcula isso? Né? O trabalho que a força elétrica realiza ao tirar a carga do ponto A até o ponto B, né? Ou seja, daqui para cá, se eu for direto e se eu for fazendo um semicírculo, né? Essa aqui é a pergunta, tá? Então desse problema aqui a gente vai pegar aí o conceito de potencial elétrico. Então vamos começar a resolver esse problema, tá? Vou fazer a letra A. É claro que o caminho A é bem mais fácil de resolver do que o caminho B, tá? Quer dizer, caminho 1 e caminho 2, né? O caminho 1 é mais fácil. Porque ele é reto, né? O caminho 2, ele tem um ângulo aí, né, que muda conforme a partícula vai se movendo. Então, começando pelo fácil, letra A, certo? Caminho 1, tá? Veja, a gente vai, né, pegar o conceito de trabalho da mecânica. Trabalho,
né, é igual a força escalar deslocamento. Tá? Eu vou chamar aqui de ΔX, certo? Claro, né, que se a força varia ponto a ponto nesse deslocamento, eu preciso integrar. Tá? Nesse caso aqui a força é constante, né? Porque a força aí é a força elétrica, tá? A gente sabe que se eu tenho uma carga e nessa carga age um campo elétrico, tá? Esse aqui é um campo externo, não um campo que ela gera. É o campo que outro objeto gerou nela, tá? Se eu tenho uma carga Q e sobre essa carga aqui age um campo elétrico E, tá? Nós já vimos isso aqui, né, na primeira parte do curso, que a força elétrica agindo nessa carga vale carga vezes campo, tá? Essa carga aqui vai sofrer uma força elétrica dada pelo produto da própria carga vezes o campo elétrico que age nela, certo? Mas como esse campo é uniforme, logicamente a força é uniforme. Além de ser uniforme, essa força elétrica aponta sempre na mesma direção, né? Porque o campo aponta na mesma direção, tá? Então nesse caso aqui, né, não vou precisar integrar. E como a força elétrica ela é sempre perpendicular ao deslocamento, tá? No caminho 1 aqui, tá, pessoal? Né? A força está agindo para cá, né? O deslocamento também. Então eu também não preciso, na verdade assim, o produto escolar vai virar um produto normal, né? Ou seja, esse trabalho aqui vai virar simplesmente f de x, né? Eu estou usando aqui, pessoal, conceitos de geometria analítica, tá? É bom que a gente relembra, né? Vocês estudaram isso aí, né? Faz um tempinho aí, né? Geometria analítica. A gente vai relembrar vários conceitos. A gente sabe que, né? Produto escalar entre dois vetores, A e B. Isso aqui é dado, né? Uma das formas de resolver isso aqui é o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Se o ângulo entre eles é 0, o cosseno é 1. Aí nesse caso, fica simplesmente AB, onde A é o módulo do vetor A e B é o módulo do vetor B, né? É um produto simples. Foi o que eu fiz aqui, ó, tá? Força vezes distância, deslocamento, né? Então aqui, ó, vou simplesmente pegar, né, a minha força elétrica, né? Tá aqui, ó, carga vezes campo. Vou pegar o módulo, tá? Então o campo vai vir sem o vetor, né? Estou pegando o módulo, então carga vezes campo vezes a distância, né, percorrida, deslocamento aí, ó. Se ela saiu de menos A até A, o deslocamento foi 2A. Portanto, 2A. Né? Só arrumando aqui um pouquinho, então a resposta é 2Q é A. Tá aí o trabalho, tá, pessoal? Letra A, super simples. Tá? Agora a letra B vai ser bem mais complicada, é um caminho curvo, né? Aí é bronca, mas assim, é ótimo que a gente revisa nossos conhecimentos, né, de cálculo, né, cálculo diferencial. Eu adoro esses problemas porque a gente puxa conhecimento que a gente já tem, né? A gente já estudou esse tipo de situação aí, né, no cálculo diferencial integral, tá? Mas vamos lá. Então, deixa eu apagar isso aqui para ficar com mais espaço. Bom, a questão aqui é o seguinte, né, pessoal? Né? Como eu falei, veja, o que eu quero dizer é o seguinte. Apesar do campo ser uniforme, né, em cada ponto da trajetória verde, o ângulo entre a trajetória, né, entre o vetor de deslocamento, vamos dizer assim, né, infinitesimal, e o campo, ele muda, né, porque nesse ponto aqui, ó, né, a partícula está indo para cá, né, a carga, enquanto que o campo está apontando para cá. Aqui eu vou ter um ângulo θ1. Nesse outro ponto aqui, aqui, ó, pode pegar, sei lá, pode pegar aqui. Ó, já mudou radicalmente aí, né, ó. Aqui a gente tem
o campo elétrico, né, sempre aponta para a direita, botou aqui a setinha, enquanto que a trajetória agora, né, esse delta dx está indo para baixo, né? Aqui já é um ângulo negativo que está fazendo, né? Vou chamar isso aqui de θ2, por exemplo. Então, em cada ponto aqui da trajetória, a gente tem um ângulo diferente. Nesse caso, a integração é obrigatória. A gente não tem como resolver sem integrar, né? Porque são mínimas contribuições. Em cada ponto, a gente vai ter que calcular um elemento de trabalho. É um trabalho infinitesimal em cada ponto que você calcula separadamente e você soma tudo. Esse é a integral, né? Falando grosso modo, né? Então, ó, vou botar aqui, tá? Vou formalizar aqui, né? Então, o trabalho que a gente está procurando, tá? É o mesmo daqui, só que precisa integrar, tá? Então, eu vou escrever como, né? Vai ser uma integral, né? Nesse caminho 2, tá? Que é o caminho verde, né? De força elétrica escalar deslocamento, né? Aqui não vou chamar x não, tá? Porque x lembra de uma dimensão, né? Eu vou ter que chamar de outra letra, vou chamar de L. Então aqui é dL, tá? Seria o dx mais em duas dimensões, né? Tá? Isso aqui vai ficar, né? Como força é carga vezes campo, né? E a carga é uma constante. Então isso aqui vai ficar Q integral de... Vou apagar isso aqui que está atrapalhando. Opa. Acho que não quer apagar. Bom, não sei porque quer apagar, mas vou deixar aí mesmo. Campo elétrico escalar dl. Elemento de caminho, tá? Em duas dimensões, tá? Né? Trajetória em duas dimensões. Tá certo, pessoal? Tá? Então a gente tem que resolver essa integral aqui. Isso aqui, pessoal, se chama integral de linha, tá? Eu não sei ao certo se vocês viram isso em cálculo, tá? Porque a ementa daqui, dos cursos daqui é muito, né? Eu não entendo muito bem, né, a sequência lógica, né? Mas isso aqui é cálculo 3 em qualquer lugar, tá? Cálculo 1 é cálculo diferencial integral, cálculo 2 é cálculo de variáveis e cálculo 3, integral de linha, dentre outras coisas, tá? Esse tipo de integral aqui a gente estuda em cálculo 3, é uma integral de linha, tá? Quem não lembra ou não viu, aconselho que dê uma estudada, tá? É uma integral de linha. Eu já vou adiantar, pessoal, que essa grandeza aqui é muito importante, tá? Essa integral do campo ao longo da trajetória. Né? Isso aí é o conceito, na verdade, de potencial elétrico, né? É quase isso aí, né? Eu já vou tentar para vocês, tá? Mas deixa por enquanto, deixa de lado, vamos focar em resolver esse problema. Como calcular nesse caso aí, tá, pessoal? Então aqui é o seguinte, veja. Esse tipo de integral aí, ele é complexo de integrar, tá? A gente não vai conseguir sem usar, né, os conceitos de integral de linha, tá? Então como é que faz, como é que resolve isso aqui, ó? Aí eu vou botar aqui do lado, tá? Deixa eu só fechar isso aqui. Tá? Qualquer integral de linha a gente resolve assim, ó. Imagina uma integral de linha, eu estou integrando, certo? Uma certa função f, eu vou chamar assim, né? F, né? Escalar, eu vou chamar aqui S, tá? ds. Só para não repetir a mesma letra desse exemplo, tá? Deixa eu aumentar aqui. Só para não repetir a mesma letra. Tá? Integral dessa função escalar ds, tá? Ao longo de um caminho, tá? Perceba que tem um vetor aqui, tá? É uma função vetorial, né? Até porque o nosso campo elétrico é um campo vetorial, né? É um tipo de função, né? Uma função vetorial que assume vetores em pontos do espaço, né? Em cada ponto do espaço você tem um vetor apontando numa direção diferente com um módulo diferente, tá? Então, olha, lá do assunto de integral de linha, você resolve isso aqui como? Ó? Você resolve isso aqui assim, ó. Você vai integrar, né, essa função aqui, né, parametrizada por pela curva S, tá? O parâmetro aqui vai ser o parâmetro t, tá? Isso multiplica a derivada de S dt, tá?
Isso aqui é mais ou menos assim, ó. Isso aqui é uma parametrização, tá? A gente vai ter que parametrizar o que? O S aqui, no caso aqui é a trajetória, no caso aqui vai ser o L, tá? Você vai ter que dar um jeito de escrever, né, esses pontos em cima do caminho 2 em função do parâmetro t, tá? Aí você resolve essa integral aqui, tá? É assim que você resolve isso aqui. Integral de linha é assim que se resolve, tá? Então, eu vou armar para o caso aqui, ó. Para o caso que a gente tem aqui, você vai ficar com Q integral. Ah, tá. E aqui não fica mais o C, né? C é o caminho. Aqui vai ficar os extremos desse caminho. B é o ponto final, A é o ponto inicial, tá? Então aqui vai ficar integral, né? Ficou aqui o campo, né? Então vai ficar E dependendo do L, que depende de um parâmetro T, multiplicando, né, a derivada de L no tempo, em T, né? T é um parâmetro, não é tempo necessariamente. Nesse caso nem é, né? Tá? Fica assim, ó. Então a parte mais complicada aqui é isso aqui, né? É eu parametrizar esse caminho. No caso ali, o nosso caminho circular. Tá? Como é que a gente faz isso? Ó, acho que aqui eu vou ter que subir um pouquinho, vou ficar sem espaço. Tá, acho que aqui tá bom já. Como é que a gente faz isso? Ó, deixa eu puxar aqui um plano cartesiano, mais bonitinho. Tá? Deixa eu desenhar aqui minha trajetória de volta. Então eu estou saindo daqui, menos A até A, né? Fazendo um semicírculo. Ficou horrível aí, mas tudo bem, é um semicírculo, tá? Veja, eu tenho que escrever esse L, esse vetor L aqui, tá? Em termos de um parâmetro T. Bom, a gente vai usar nossos conhecimentos aí de coordenadas polares, tá? Observe, ó. Para um ponto P aqui qualquer dessa trajetória circular, observe, ó. O raio, vou fazer de vermelho aqui. O raio vale A. A distância de qualquer... Ixi, essa mesa é ruim, viu? Tem que se acostumar com isso. Além de ser lenta. Então aqui, ó, o raio aqui vale A. A distância do centro até o ponto P, né? E aqui eu vou chamar de um ângulo T, tá? Porque é o nosso parâmetro, né? Poderia ser θ, mas é o T que é o parâmetro. Porque conforme o T varia, perceba que o T variando, esse ponto vai andando de menos A até A por cima, tá? Então, como é que eu escrevo x de y, pessoal? Ó, olha para cá, tá vendo? Ó? Isso aqui vai ser a coordenada x do ponto P e aqui é a coordenada y, né? Aqui a gente vai usar trigonometria, tá? Como é que a gente escreve x? X vai ser o quê? Vai ser a cosseno de t. Enquanto que y vai ser a seno de t, tá? Então, se você variar o parâmetro t, você descreve todos os pontos desse semicírculo, né? Então, aqui a gente consegue escrever o vetor L, tá? O vetor L vai ser simplesmente, ó, né? A coordenada x é a cosseno de θ, então vai ser a cosseno de t, no caso, né? A cosseno de t mais a seno de t, tá? Deixa eu só deixar mais claro aqui, né? Que aqui é um L de t, né? Que depende explicitamente desse parâmetro t. Faltou aqui o vetor, né? Aqui é a coordenada x, aponta na direção y. Aqui é a coordenada y, aponta na direção j, tá? O L é um vetor, tá? É o que descreve a trajetória, né? Do caminho, né? É o caminho, né? O caminho aí dessa integral aqui. É esse caminho C aqui, ó. Tá? Tá, então eu tenho o L já, tá, pessoal? O que aparece aqui, né? É o campo dependendo do L e a derivada de L, tá? Então eu preciso derivar esse L. Eu vou fazer aqui esse cálculo aqui, tá?
derivada de L com respeito ao parâmetro t. Derivada do cosseno é menos seno, então fica menos a seno de t. Derivada de seno é cosseno. Pronto. Já tenho tudo que eu preciso. Agora é só vou jogar na integral lá. Então, meu trabalho vai ser que integral. Ah, faltou aqui, né? O ponto inicial e o ponto final. Isso é fácil, ó. O ponto inicial é menos a. O ponto final é a. Tá? Então, já vou botar lá nos limites da integração. Estou integrando de menos a até a. De quem? Ó, aqui é o campo dependendo do L. Só que o nosso campo ele é uniforme. Tá? Ele não depende de algum modo da trajetória. Então, o campo não muda não, para esse caso. Só para esse caso, tá? Onde é uniforme. Então, aqui vai ser simplesmente o próprio E. E apontando na direção I. Escalar. Agora vem a derivada do L, que está aqui, né? O vetor derivado de L. Vou abrir aqui um parênteses, né? Menos a seno de t. Em direção I. Mais a cosseno de t. Na direção J. dt, tá? Agora eu vou resolver esse produto escalar, né? Perceba, o campo aponta para x, né? Aqui eu tenho componentes x e y, né? Mas quando eu resolver esse produto escalar, né? I com j dá 0 e I com i dá 1, né? Então vai ficar só a primeira parte, vai ficar simplesmente, né? Integral menos a até a, vai ficar a negativo, por causa desse negativo aqui, né? Vou deixar aqui mesmo. A seno dt, né? E com i dá 1, né? Já foi. Vou tentar ganhar um pouco mais de espaço aqui, mas para não perder o desenho de cima, né? Deixar assim. Pronto. Vou só tirar as constantes, né? Então vai ficar menos que a, né? Não, já vou integrar direto, né? Porque integral de seno, né? É menos cosseno. Então eu vou tirar aqui o sinal de menos. Então aqui eu vou ter, já integrei o seno, né? Então vai dar cosseno de t. Ah tá, eu botei menos a, mas calma aí, né? Tem um erro aqui, né, pessoal? É porque t é o parâmetro, né? Esse t aqui é um ângulo, né? Então quando eu estou saindo de menos a para a, né? Isso aqui são ângulos, né? E esses ângulos aí eu estou saindo de π até 0, né? Então aqui esses limites estão, né? Não é a, né? Porque eu estou integrando t é ângulo. Então isso aqui é de, isso aqui é de π. Deixa eu apagar esse menos também. Estou integrando de π até 0. Π até 0. Então é de π até 0. Tá? Isso aqui vai dar que é a parênteses, cosseno de 0 menos cosseno de π, né, pessoal? Cosseno de 0 é 1, né? Cosseno de π é menos 1, né? Menos com menos vai ficar mais. Então, ó, você já, acho que talvez já estivessem adivinhando, né, que deu o mesmo resultado, né? Vai ficar 2 que é a, né? Trabalhão danado, né? Mas a questão é que para esse caso aqui, né, a integral não dependia do caminho. Tá lá em cima aqui, ó, o resultado lá, ó. Tá? Parece que era diferente, né, porque tem um ângulo diferente e tudo mais, né? Só que no final esse trabalho aí não depende da trajetória, tá, pessoal? Esse é que é a moral da história. E não é só para esse caso aqui, né? Apesar do que eu falei agora, acabei de falar agora, mas não é só para esse exemplo, né? Para qualquer campo eletrostático, essa integral de linha aqui, ó, ela não depende da trajetória. Tá? Isso é fantástico, né? Porque aí isso acaba sendo uma função muito importante, né? É isso aí que vai definir o nosso potencial elétrico. Porque ele é uma grandeza que não depende da trajetória, né? Ele ajuda muito em várias situações, né?
Então, ó, eu vou pegar esse gancho aqui, ó. Trabalho. Isso aqui é Q, né? Tô pegando lá de cima, tá? Tô pegando daqui, tá? Que isso aqui é universal, né? Vale para qualquer caso. Então, trabalha para trazer uma carga de um ponto até outro, né? Onde a gente tem um campo elétrico. Isso aqui é dado pela integral, né? De E. É a integral de linha, né? Escalar dl. Pessoal, só para mostrar vocês, tá? Assim, eu usei um conceito de cálculo um pouquinho avançado, né? Assim, isso não vai ser cobrado em prova não, tá? Eu só coloquei esse exemplo aí para mostrar que não depende do caminho, tá? E aconselho vocês a desenharem outro caminho e vocês mesmos provarem, né? Para si mesmos, né? Que esse outro caminho que você escolher, quando você resolver a integral de linha, vai dar o mesmo resultado. Você pode pegar, por exemplo, ó, que caminho curvo é um caminho complicado, né? Você pode pegar um caminho quadrado, né? Retangular, né? Você pode pegar esse caminho aqui, ó. Por exemplo, ó, pega a partícula daqui, sobe, depois faz isso e depois desce, tá? São três, você pode dividir em três caminhos, tá? Vocês podem fazer isso aí, tá? Em casa. E vocês vão constatar que o resultado, né? O trabalho realizado para trazer a carga daqui para cá pelo campo elétrico vai dar a mesma coisa. Qualquer caminho que você imaginar, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Isso é porque, pessoal, o campo elétrico, eletrostático, né? Ele é um campo conservativo, né? Ele tem uma propriedade bem interessante. Ele é conservativo. A integral de linha não depende da trajetória, tá? Mas deixa eu voltar para lá, né? Para aqui para baixo, né? Ó. Então isso aqui é o trabalho para trazer uma carga de um ponto a outro aí, né? E se você passar a carga para o lado esquerdo, você tem justamente essa integral de linha aqui, ó. Isso aqui é que é a quantidade, a grandeza chave. Opa. Isso aí é que é a grandeza chave, tá? Essa integral de linha aqui, ó. Isso aqui a gente define como a variação de um potencial elétrico, tá? O V aqui é a letra, né? É o símbolo que a gente vai usar para se referir a potencial elétrico, tá? Ou seja, a gente escreve então que ΔV, a diferença de potencial elétrico entre dois pontos do espaço, é dado por né, menos a integral de linha do campo elétrico, né, dl, né? É dl. A integral de linha do campo elétrico ao longo de uma trajetória, tá? E aqui é o ponto inicial da trajetória, aqui é o ponto final, tá? Perceba que eu tenho um ponto A no espaço. Aqui eu tenho um ponto B no espaço, tá? Como a gente acabou de ver, né? Você pode pegar esse caminho aqui. Ixi, como é ruim aqui ver essa mesa. No iPad é bem melhor para fazer esse tipo. Olha, passou. Vou fazer de novo aqui. Você pode integrar por esse caminho, se quiser. É o caminho mais óbvio, não é reto. Ou você pode pegar um caminho bem doido, tá? E a diferença de potencial elétrico não muda, né? ΔV entre A e B aí é o mesmo, tá? Não importa o caminho que você pegue, né? Tá? Então isso aqui, pessoal, né, é a definição de potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico, né? Certo? Isso é um ponto importante, né? Assim, o potencial elétrico é como energia, né? A gente não tem um valor absoluto em cada ponto do espaço. A gente tem uma diferença entre um ponto e outro. A gente não pode dizer assim, o potencial a uma distância 1 metro de uma certa carga vale tantos volts. Não pode falar isso, né? Porque a definição de potencial ele vem de uma diferença, né, entre pontos no espaço, tá? Então é sempre é uma grandeza relativa.
se você sabe o potencial num ponto do espaço, né, você calcula do outro em termos relativos, né, fazendo a integral de linha daquele ponto até o outro. Tá certo? A unidade, pessoal, de potencial elétrico, como eu acabei de dizer, né, é volts, tá? 5 volts, 20 volts, menos 10 volts, tá? Vem simplesmente daqui, né, ó, porque a unidade de potencial elétrico, né, é a unidade de potencial elétrico, né, pela fórmula aqui vai ser a unidade de campo vezes a unidade de distância, tá? L, chama de L mesmo, né? Tá? Campo elétrico é Newton por Coulomb. Distância é metro, tá? Então essas três unidades aqui, né? Newton, metro, Coulomb, a gente redefine como V maiúsculo, tá? V de volt. É os volts que a gente conhece no nosso dia a dia, né? A tensão da nossa rede elétrica, né? A tensão que uma bateria gera, assim por diante, né? Então é volts. No caso, botei no plural aqui, né? No singular é volt mesmo. Tá? A grandeza de potencial elétrico, tá? Bom, vou escrever aqui alguns conceitos que eu acabei falando, né? Para poupar tempo, eu vou só copiar daqui. Então, como eu falei, né? Essa integral independe do caminho, tá? Isso acontece porque o campo elétrico é um campo conservativo, né? Como eu acabei de falar, né? Então, não é qualquer função aqui, né, que tem essa propriedade, né? Existem várias funções matemáticas que são, né, funções vetoriais, né? Campos vetoriais que são não conservativos, tá? Mas o campo elétrico, ele é conservativo. Não importa a trajetória quando você faz uma integral de linha ao longo de um caminho, tá? Então, outro ponto interessante é a referência. Você sempre pode tomar uma referência. É igual a energia potencial gravitacional, né? Deixa eu fazer aqui só um adendo aqui, né? A gente costuma escrever, né? Opa. A gente costuma escrever, né? Lá da mecânica, por exemplo, né? Que a energia potencial, né, gravitacional é mgh, né? Então, massa da partícula, né? A aceleração da gravidade vezes a altura, né? É claro que isso está certo, mas assim, a gente está botando a referência o chão, né? Vamos supor assim, né? Você tem o chão, o piso, né, etc. A superfície do planeta, né? E h é a altura desse objeto em relação ao chão, tá? Mas isso aqui também é uma grandeza, a energia também é uma grandeza relativa, tá? Você pode botar referência em qualquer lugar. Por exemplo, se você botar referência aqui, em cima de onde está a partícula, o objeto, né? Então essa energia vai ser negativa, né? Porque eu vou ter menos alguma coisa, né? Está abaixo da referência, tá? Então, potencial elétrico é igual a energia. É uma grandeza que depende de uma referência. Geralmente, né? Como a gente tem uma referência, para a energia potencial elétrica, né, ou quer dizer, para a energia potencial gravitacional, né? A gente geralmente costuma botar a referência no chão. Para potencial elétrico, existe uma referência padrão também, né, que geralmente é muito usada. Essa referência é o infinito, né? A gente bota muito distante de uma carga, né? Se tem uma carga aqui, né? Ah, eu quero calcular um potencial elétrico perto dela. Então lá no infinito é zero. Quanto é que seria a uma distância r da carga, né? Então essa é uma referência comum, né? Um infinito. Vou botar essa informação aqui, tá? Então, se a gente tomar, pessoal, né? Se a gente tomar, né, como referência o infinito, ou seja, tá, eu dizer que lá é zero, lá no infinito, bem distante da carga, da sua distribuição de cargas. Então, como o potencial lá vai ser zero, né? Então, o ΔV aqui, ó, que é V no ponto A menos V no ponto B, mas o V no ponto B é zero, que é o infinito, vai ficar simplesmente V igual a integral de linha do infinito até o ponto A de E escalar dl, né? Então, observe, né? Se você botar o referencial no infinito, para calcular o campo elétrico em algum ponto lá, finito, você vai ter que integrar lá do infinito até esse ponto em questão, tá?
Então tem esses aspectos aí. Isso aí é pra gente ter aí né, um potencial absoluto, né, vamos dizer assim, né? Se você quiser calcular a diferença potencial, aí não interessa onde está a referência, né? É simplesmente uma diferença, tá? Bom, vamos fazer aqui um exemplozinho bem simples lá do Halliday. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Bom, então vamos lá. Deixa eu ver. Então, o primeiro exemplo aqui tá usando os conceitos de potencial elétrico. Esse exemplo aqui do Halliday, tá? Vou pegar aqui a figura. Na verdade, aqui são duas situações, tá? Na letra A, a trajetória é essa linha reta, né? Aí na letra B aqui tem uma trajetória que é mais complicada. Ele quer que você calcule, que a gente calcule, né? A diferença de potencial entre esses dois pontos. Deixa eu pegar o outro aqui. Letra A e letra B. Pra cá aqui. Pessoal, não acho que dá pra chegar aqui não, né? Vou ter que aumentar um pouquinho, né? Vocês conseguem enxergar aqui ou precisa aumentar mais? Acho que tá bom. Dá pra enxergar? Sim? Então tá bom. Então vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Essa figura aqui, talvez aqui esteja pequeno. Deixa eu aumentar um pouquinho mais isso daqui. Pronto. Isso aqui também. Veja, na figura A, né? A gente tem dois pontos, I e F, né? O I está aqui em cima e o F está lá embaixo, aqui, né? A questão fala o seguinte: determine a diferença de potencial, né? VF menos VI, deslocando uma carga de prova positiva Q0 do ponto I até o ponto F, tá? Ao longo da trajetória, ou seja, a trajetória reta, tá? É parecido com o caso que eu acabei de fazer, só que lá eu quis calcular o trabalho, tá? Aqui é só o potencial elétrico. A diferença de potencial elétrico, no caso, tá? Então a gente vai usar a definição, tá? Isso daqui, ó. Delta V menos integral de linha de dl, tá? Aí na letra B é a mesma coisa, só que a trajetória é a partícula está no ponto I, a carga está no ponto I. Primeiro ela vai para a direita até o ponto C, depois ela desce inclinada, né, até o ponto F, formando um ângulo aí de 45 graus com a horizontal, tá? Então, pessoal, a gente já sabe, tá? Né, eu já vou adiantar, né, que a gente já sabe que os resultados vão ser iguais, tá? Porque a integral de linha não depende do caminho, né? O campo elétrico é conservativo, o campo eletrostático, né? Tá? Mas vamos fazer só para mais um reforço para a gente se acostumar com essa ideia, né? De que esse potencial não depende do caminho. Isso é importante, pessoal, por quê? Porque se você precisar calcular a diferença de potencial entre dois pontos, né? E não foi dado nenhum caminho, você escolhe o caminho, ou seja, você pode escolher o caminho mais fácil em cada situação. Tem caminhos fáceis, caminhos complicados. Sempre que, é, vou pegar aqui, sempre que o campo elétrico fizer, né, um ângulo diferente com a trajetória, e o pior, né, se esse ângulo mudar, aí é muito complicado de calcular essa integral de linha, né, vai ter que fazer aqueles cálculos lá em cima. Então, sempre que possível, né, se for possível, você pega o caminho onde a trajetória é paralela ao campo elétrico, porque aí você não precisa lidar com a integral de linha, porque, né, o ângulo é sempre zero. Essa que é a moral aí, tá?
A gente vai fazer vários problemas e vocês vão se acostumar com isso. Então vamos lá. Então, letra A. Vou fazer aqui. Deixa eu descer isso aqui, tá? Isso. Que assim eu posso subir mais isso aqui um pouquinho. Pronto. Letra A, pessoal, olha. Ele quer isso aqui, né? VF menos VI, tá? É o nosso ΔV, né? Diferença de potencial entre os pontos, né? F e I vai ser menos, tá, pessoal? Tem esse menos na frente, tá? A definição é negativa, né? Então é menos a integral de linha, tá? De E escalar dl, tá? A única diferença entre potencial elétrico, entre potencial elétrico e trabalho é que trabalho teria a carga aqui na frente, ó, tá? O potencial elétrico não tem essa carga no cálculo, né? É simplesmente EdL. Lembrando que E não é o campo que a carga gera, é o campo externo ao qual a carga está sujeito, tá? Então vamos lá aí, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. Então aqui a gente tem que, ao resolver essa integral aqui, a gente tem que fazer por partes, né? Você para um pouco, pensa o que é constante, o que não é, para a gente ir simplificando ao máximo e conseguir resolver essa integral. O primeiro ponto é, nessa trajetória aqui, ó, o campo elétrico está para baixo. A trajetória também. Então a gente tem uma informação. O campo elétrico em todos os pontos da trajetória é paralelo à trajetória. Isso quer dizer que a gente não precisa lidar com o produto escalar. Isso aqui é simplesmente menos EdL, tá? Você já eliminou a parte vetorial. Já caiu em cálculo 1. EdL. Agora tem um segundo ponto, né? Não sei se ele falou aqui, né? Ah, ele falou lá em cima, ó. Esses pontos aqui estão na presença de um campo elétrico uniforme. Uniforme quer dizer que em todos os pontos do espaço ele tem mesmo módulo, direção e sentido, né? Ele não muda, ele é uma constante. Então ele sai da integral, né? Ele sai do integrando. Então é outra informação. Como o campo elétrico é constante, isso aqui é simplesmente, na verdade, vai ficar EdL, é integral de dl, que é E vezes L, tá? Assim, né? Integral dl vai dar L, onde L é o comprimento do caminho, né? Ele deu aqui, né? O comprimento do caminho está aqui, o vale D, tá vendo? Então, acabou essa questão, né? Super simples, né? Não tem muito o que... Portanto, a diferença de potencial aí vai ser menos campo vezes D de distância, nessa distância aí. Super simples. Tá? Agora vamos para a letra B, que aí já fiz uma trajetória meio maluca aí, né? Pessoal, me interrompam aí, tá? Se estiverem com dúvida, né? Caso contrário, eu vou prosseguindo. Letra B, ó. Quando a gente tem aqui duas trajetórias bem delimitadas, né? Primeiramente eu vou para a direita, depois eu desço inclinado. Então você divide a integral, né? Você sempre pode dividir a integral em quantas partes você quiser, tá? Então aqui, ó, o caminho horizontal eu vou chamar de H, né? H de horizontal. E o caminho inclinado eu vou chamar de I, né? I de inclinado. Então aqui a gente tem, né? Vou copiar aqui a fórmula, né? Isso é sempre um ponto importante, assim, que eu gosto, né? Assim, a gente sempre repete a fórmula antes de resolver o problema, né? Porque a gente vai decorando, né? Sem querer, né? Primeiramente, sempre começa com a fórmula da definição e agora sim a gente vai trabalhando ela. Então, o que eu vou fazer aqui é dividir os caminhos, ou seja, integral ao longo do caminho horizontal mais, no caso, menos, né? Mais menos vai ficar menos, né? Jogo de sinal, mais com menos, menos. Integral ao longo do caminho inclinado. Tá? Aí vamos lá, pessoal, olha. A integral ao longo do caminho horizontal, perceba, né? Campo elétrico para baixo.
Direção da trajetória, né, direção do caminho para a direita, né? Ângulo é de 90 graus em todos os pontos desse caminho, portanto, o produto escalar vai dar zero, né? Então essa primeira integral aí é zero, tá? Ixi, como é ruim de fazer aqui uma chave. Consegui. Então eu vou ter só a integral inclinada, né? Do caminho inclinado. Então, vamos lá, né? Delta V menos integral de EDL ao longo do caminho inclinado. Bom, aqui tem duas formas de resolver, né? Ou você escreve o campo elétrico como um vetor, né? O DL também, né? Joga na integral, resolve o produto escalar e depois integra. Isso é uma forma de fazer, né? Outra forma é você... Porque o campo aí ele é constante também, né? Apesar dele fazer um ângulo com a direção do caminho, né? Com o caminho, esse ângulo é constante, tá? Então não vai ter integral da mesma forma que o caso anterior, tá? Então você pode simplesmente, né, aplicar os conhecimentos de geometria analítica, né? E escalar dl vai ser módulo de E, módulo de dl, cosseno do ângulo entre eles. O ângulo aí é de 45 graus, né? Exatamente. Então isso aqui vai ficar simplesmente, ó, menos integral de EDL cosseno de θ, né? Então isso aqui vai ficar menos, campo é um constante, sai da integral. O cosseno de θ é constante, também sai da integral. Cosseno de θ no caso é cosseno de 45 graus, π sobre 4. E a integral de dl é L. L é o comprimento do caminho. No caso aqui não é D mais, né? Porque é isso aqui, ó. Se aqui é D, né? Esse daqui vai ser raiz de 2D, né? Forma aí né? Forma um quadrado, né, pessoal? Né? Forma assim, né? Eu estou indo pela diagonal do quadrado, né? Aqui é D, aqui é D, aqui é D também. Estou vindo bem por aqui, ó. Né? Ixi, passou aqui. Isso aqui é D raiz de 2. Né? Resolvendo pelo teorema de Pitágoras, né? Então, sim, então é cosseno de 45 vezes o dl, né? Que é raiz de 2 vezes d. Nada para dizer que vai dar igual, né, pessoal? Menos amplitude do campo elétrico, cosseno de 45 graus, é raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 2 vezes d, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes 2 dá, sobre 2, né? Vai dar 1, né? Portanto, a diferença de potencial elétrico, né? Entre os pontos I e F ao longo desse outro percurso aí, vale também menos campo vezes distância, vezes d, né? Tá? Mesma forma, já é o esperado, né, pessoal? É porque a questão aqui, pessoal, ele indicou o caminho, mas em geral você vai ter assim: calcule o potencial elétrico entre esses dois pontos do espaço. O caminho você escolhe. Que caminho você vai escolher? Caminho A ou caminho B? Óbvio que é o A, né? Porque é mais fácil de resolver, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Bom, não, né? Então vamos avançar. Tá, agora a gente vai calcular, né, o potencial elétrico, né, produzido por uma carga pontual, tá? Isso aqui é um ponto importante porque a partir do potencial de um ponto, né, de uma carga pontiforme, a gente calcula o potencial de distribuições de carga, né? Tem um ponto de partida para várias outras situações. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente está interessado em calcular, né, o potencial elétrico, né, gerado, né, ao seu redor
por uma carga pontual, né? Vou fazer os desenhos aqui, né? Para a gente entender o que é isso, né? Então a gente tem nossa carga. Deixa eu botar ela aqui. Você bota positivo para simplificar, mas tanto faz aí o sinal. Pode ser positivo, pode ser negativo. Ixi, tá ruim, viu? Desenhar esse negócio aqui. Pronto, aqui está a nossa carga aqui. Tá? E aí a gente sabe que a gente tem um campo elétrico ao redor dela. Tá? Eu vou desenhar aqui as linhas de campo, tá? Que a partir das linhas a gente tem os campos, né? Então a gente sabe que o campo é assim, né? Radial. Né? As linhas de campo, né? Não o campo, né? As linhas, elas saem da carga. Aqui a gente tem as linhas de campo elétrico. Elas saem da carga radialmente, tá? E eu quero calcular, né? O potencial elétrico a uma distância R da carga. Então aqui a gente tem um ponto P, a pergunta é qual o potencial elétrico no ponto P, tá? Perceba, né? No caso aí, quando eu falo assim, um potencial em um dado ponto, eu estou colocando a referência no infinito, tá? Se lá no infinito, se bem distante da carga, o potencial é zero, qual é o valor do potencial no ponto P, que está a uma distância R dessa carga aqui? Esse é o nosso problema, né? Tá? Então a gente vai usar, né, a definição lá, tá? Diferença de potencial elétrico entre dois pontos menos integral de E escalar dl. Tá? Aqui eu estou botando uma referência no infinito, então eu vou integrar desde o infinito até R. Certo? É isso que vai acontecer. Tá? Então o infinito é bem infinito, tá bem lá distante. Aqui dá o infinito. Né? Reticências chegou aqui. Perceba, não foi dado o caminho, você vai ter que escolher o caminho, né? Então, eu poderia pegar um caminho esquisito. Por exemplo, eu vim assim, aí eu vou chegando perto do ponto P e aqui eu resolvo subir. Isso aqui é um caminho, ó. Que você pode fazer esse caminho e vai dar o mesmo resultado. Vai dar o resultado correto. Só que é um caminho doido, né? Porque observe, né? Vocês já estão sabendo aí, né? Mas eu vou reforçar, ó. Nesse ponto aqui, né? Ó, aqui está o radial né? Em torno da carga. Neste ponto aqui, o campo elétrico aponta para cá. Já o caminho para cá, né? Tem um ângulo aí, né? Quase 90 graus, né? Esse ângulo vai mudando conforme esse percurso vai sendo, conforme esse caminho vai sendo percorrido, né? Então isso aí não é uma trajetória boa, uma trajetória complicada, né? Então você deve estar aí percebendo, né? Que a trajetória ideal, a mais fácil é uma que seja radial mesmo, assim, né? Ó. Assim. Porque aí, em todos os pontos da trajetória, o campo elétrico ele é paralelo ao caminho, tá? Então é assim que eu vou fazer, tá? Eu vou refazer aqui a figura, mas levando em conta agora esse novo caminho, né? Então tá aqui minha carga. Então, aqui está a distância R da carga, então eu vou integrar. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter aqui, tá? Eu vou integrar de R até o infinito. Tanto faz aí a ordem, né? Tá? Eu vou começar em R e terminar no infinito, tá? Vou inverter aqui a ordem. Por que eu fiz esse caminho? Porque aí ele é paralelo à trajetória, né? Ó, campo elétrico em qualquer ponto aqui vai estar apontando para cá, que é o campo elétrico que a carga gera. Percebe que ele é não uniforme, né? Tem um problema, né? Assim, tem uma pequena complicação. Esse campo é não uniforme. Né? Quanto mais distante da carga, menor o campo elétrico. Então a integração vai ser obrigatória, não tem como escapar. Mas pelo menos o campo é paralelo à trajetória. Se eu viesse invertido, né? Para cá, o campo está para cá. Então teria um ângulo aí de 180 graus, teria um sinal negativo na história.
Não ia ser muito mais complicado não, só iria ter um sinal negativo a mais. Então para evitar esse sinal negativo eu vou do ponto P até o infinito. Então vamos lá, ó, vai ficar assim, né? Ah lá, preciso do campo elétrico, né? Primeiramente é melhor escrever, né? Qual é o campo elétrico no ponto, em qualquer ponto aqui, em qualquer ponto dessa trajetória? A gente já sabe que o campo elétrico que uma carga gera é 1 sobre 4π ε0 Q sobre R2 a uma direção radial, né? Isso aqui é o campo elétrico, tá? Em qualquer distância de R, né? Como eu estou indo radialmente, né? Eu já sei, né, que o meu dl vai virar um dr. Eu estou indo radialmente, tá? Então isso aqui vai ficar menos integral de r até o infinito de 1 sobre 4π ε0 Q sobre R2 R, direção de R, escalar dr, tá, pessoal? Ó, esses dois vetores apontam na mesma direção, tá? R e R, portanto, vai virar um produto normal. Eu já vou tirando também as constantes do meu integrando. Então, isso aqui vai ficar aqui sobre 4π ε0 integral de R até infinito. Faltou o sinal de menos aqui, né? R dr vai dar dr, né? Então vai ficar dr sobre r quadrado, né, pessoal? Não sei se está claro aqui, né? Mas vou deixar um pouco mais claro, já que eu estou com um pouco de tempo, né? Ó, pessoal. Isso aqui, né? Produto escalar, né, pessoal? Isso aqui é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo é 0, o cosseno é 1. Isso aqui é um vetor unitário, o módulo dele é 1. Vai ficar 1 vezes dr vezes 1, né? Fica assim, ó, 1 vezes dr vezes 1, ou seja, dr, tá? Por isso aqui é dr. Por isso que ficou só assim, ó, dr sobre r, quadrado, faltou 2 aqui, né? Tá? Então isso aqui vai ficar menos Q sobre 4π ε0. Ó, a integral de r menos 2, né? 1 sobre r quadrado. R é menos 2, né? A integral disso aqui né? É menos 1 sobre r, né? Vai dar menos r a menos 1, que é menos 1 sobre r. Né? Porque, né, derivando isso aqui, cai o menos, fica menos 2, né? Menos com menos mais, vai ficar isso aqui. Então dá isso aqui, ó. Menos 1 sobre r, né? Então, com esse menos aqui, eu já vou deixar positivo, tá? Então, 1 sobre r, tá? Aí, os limites de r até infinito. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar, né, Q sobre 4π ε0, a parênteses, 1 sobre infinito, que dá 0, né? Entre aspas, né? A gente escreve assim, né? Tem que ter cuidado aí, né? Com esse infinito com o número, né? Mas, enfim, né? Dá pra entender o que é, né? Menos 1 sobre r, né? Então, ΔV, que é o quê? V no infinito, né? Menos V no ponto P. Isso aqui vai dar menos 1 sobre 4π ε0 Q sobre R, né? Aqui é 0, né, pessoal? Como o V no infinito vale 0, é a nossa referência. Ficou menos V igual a menos isso, né? A gente multiplica tudo por menos 1. Então a gente tem aqui, pessoal, um resultado muito importante, tá? Que a gente vai usar, como eu falei, né? Isso aqui é o potencial elétrico a uma distância R de uma carga pontiforme, tá? 1 sobre 4π ε0 Q sobre R, tá? Cuidado para não confundir com campo elétrico, tá? Opa, eu já ia confundindo aqui. É Q sobre R, tá, pessoal? Campo elétrico, né? É Q sobre R2 e tem a direção radial. O campo elétrico é um campo, né? É um vetor. É um vetor campo elétrico, né?
Já o potencial elétrico, ele é um escalar, pessoal. Isso é outra vantagem de usar potencial elétrico, tá? O potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar. Isso facilita muito as coisas, tá? Porque aqui não tem direção envolvida. Vocês perceberam lá que você escolhe a direção. Se precisar calcular a diferença potencial entre dois pontos, né? Então, o potencial elétrico, ele é uma espécie de campo escalar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque um campo elétrico é um campo vetorial, né? Como já falei várias vezes, em todos os pontos do espaço a gente tem associado um vetor, né? É assim que você entende campo elétrico, tá? Esse é um conceito que eu acho que precisa ficar muito claro na mente de vocês, né? Vocês vão ser professores, tá, pessoal? E isso aí não pode ensinar simplesmente, né? Jogar as fórmulas, calcule isso, né? E se isso for o dobro disso, quanto vale isso, né? Que é isso na física, né? A física é entender, né, os conceitos mais importantes por trás dos cálculos, né? Física não é fazer cálculo, né? Física é entender os conceitos. Claro, né? Cálculo é importante, obviamente, né? Saber matemática também é importante. Mas é bom deixar bem claro o que é esse potencial. Ele é uma espécie de campo escalar, né? Como é que eu posso explicar para vocês, ó? Eu acho que vale a pena aqui dar um parênteses aqui, né? Antes de ficar fazendo muita conta. Veja, campo elétrico é um campo vetorial, né? Como eu já falei aqui várias vezes, né? Você vai lá no símbolo física, né? Que ele representa muito bem o que é um campo elétrico, tá? Né? Então você bota aqui campos, né? É mais ou menos isso. Vou botar só uma carga aqui, né? Pronto. Você quer um campo elétrico de uma carga, tá? Só que, claro, né? O ideal é você... Porque aqui está normalizado esse campo, né? Botar aqui esse pontinho aqui, ó. Porque esse campo aí, ele é mais forte perto da carga. Quanto mais você vai se afastando da carga, esse campo vai para zero, né, praticamente. Ele vai ficar tão pequeno quanto zero, né? Então você tem um campo aqui, né, você tem vetores de alta intensidade, né, de módulo grande ao redor da carga, e longe da carga esses vetores são quase zero, né? Isso aqui, pessoal, é um campo vetorial, tá? Você tem vetores em todos os pontos do espaço. Campo elétrico é campo vetorial. Já o potencial elétrico ele é diferente, tá? Ele é uma grandeza escalar. Ele não tem módulo nem direção nem sentido. Quer dizer, tem módulo só, não tem direção nem sentido, tá? Em vez de ter um vetor em cada ponto do espaço, como está aqui, ó, esse vetorzinho, você tem um número, tá? Por exemplo, 10 volts. Acabou, é só isso. Não precisa dizer direção, não tem direção o potencial elétrico. Tem uma simulaçãozinha aqui que eu fiz faz tempo, ela tá meio feia, né? Mas como eu não tive tempo de mexer nela, é essa daqui, ó, né? Isso aqui é simulação de potencial, tá? De cargas pontuais, né? É uma forma de entender, né? Por mais que esteja feia, né? Não mexi nela, não melhorei ela, desde faz uns 2 anos já que eu fiz ela. Mas, ó, a forma de entender, ó, é mais ou menos assim, ó. Você tem, né? Aqui eu botei em termos de cores, tá? Quanto mais azul escuro, mais intenso é o potencial elétrico em torno dessa carga, tá? Então ele vai ficando claro, quer dizer que esse potencial ele vai ficando fraco conforme você vai se afastando dessa carga. Não tem vetor aqui. Isso aqui é uma espécie de campo escalar, né, entre aspas. Campo escalar, tá? Deixa eu voltar lá para a nossa fórmula K, tá? Deixa eu voltar aqui que essa fórmula é importante. Opa, cadê minha? Tá aqui. Então isso aqui é um... Bom, tá ali, né? Um potencial elétrico de uma carga pontual. O Halliday lá, né? O livro do Halliday, ele tem um gráfico lá que dá o formato desse potencial ao redor da carga, né? Acho que vale a pena a gente ver o gráfico disso aí, tá? Se você for lá no Maple, né? E plotar isso aqui, que gráfico a gente vai obter, pessoal? Acho que vale a pena a gente, né? Deixa eu fechar isso aqui, vou fazer do zero com vocês, tá? Vale a pena a gente investigar, né? Que formato tem esse potencial? Vamos lá. Então você abre lá o Maple, né?
Aconselho que vocês dominem isso aqui, tá? Antes de se formar. Acho que dominar os softwares é fundamental num mundo cada vez mais informatizado, tá? Ó, potencial elétrico, tá? Eu vou pegar a mesma fórmula, tá? Potencial elétrico de uma carga pontual. É 1 sobre 4 π epsilon zero. Certo? Vezes vezes Q sobre R, tá? Então, essa aqui é a fórmula, tá? Potencial elétrico, tá? Então, eu preciso saber a carga e aqui eu tenho uma constante na frente, tá? Então, é claro que eu só vou conseguir fazer o gráfico disso se eu atribuir valores para essas constantes, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que a carga vale 1, tá? Porque eu quero, a variável aqui de interesse é o R, né? Porque conforme você vai se afastando de R, esse potencial vai caindo, tá? Então eu vou dizer que essa carga vale 1, né? A unidade aqui não interessa, tá? Eu quero ver só o formato do gráfico, tá? E a constante aqui na frente eu vou ter que chamar de 1 também, tá? Porque a gente sabe que o epsilon zero, né, é 8 vezes 10 a menos 12, né? Mas chama de 1 só para fazer o gráfico, né? Então eu vou repetir a fórmula aqui sem essa constante na frente, tá? Chamo isso aqui de 1. Porque isso aqui, essa constante aqui na frente, pessoal, ela depende apenas do sistema de unidades adotado. No SI você vai ter 1 sobre 4 π epsilon zero. Em outras unidades, como por exemplo no sistema gaussiano, esse 1 sobre 4 π epsilon zero vale 1 de fato, né? Então existem unidades onde isso vale 1. Então, fica assim, chame a carga de 1, tá? Agora plote isso, né? R é a distância até a carga. Então, o ideal aqui é escrever o R em coordenadas cartesianas, né? Vocês já sabem que isso aqui vai ficar raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, tá? Né? Você sai em coordenadas polares, né? Porque o R está em coordenadas polares. Aí você reescreve para coordenadas cartesianas. Então, ó, só para a gente ver como é que ficou o V, ficou assim, tá? Que o Q vale 1, né? Então 1 sobre isso aí. Aí você plota isso aqui, ó. Tá? Acho que vale a pena. Ah, tá. Isso aqui é um plot tridimensional, né? Então vai precisar de bibliotecas. Né? Aí, isso aqui é uma biblioteca aqui de gráficos no Maple, né? Aí você pega o plot 3D, tá por aqui, não sei onde tá. Né? Tem algum lugar aqui, tá? Então você bota plot 3D. Acho que eu vou botar aqui 2 pontos para não aparecer tudo isso. Então plot 3D de quê? Desse V. Vou plotar esse V. Com o x variando, sei lá, de menos 3 até 3. E o y também, tá? Menos 3. A referência aqui é a carga, né? Então, ó, esse aqui é o gráfico, tá? Tem uma figurinha muito parecida com essa no Halliday, tá? Bem parecida. Perceba que ele... Alguém sabe dizer o que é esse buraco aqui? Será que o Maple está errado ou isso aqui tem alguma física por trás? O que vocês acham? O potencial seria nulo? Não sei. Krisnanda, Caio e Azaf. O que vocês acham aí? O que ele dá esse buraco aqui? Não sei, professor. Ó, vamos lá. O que acontece quando x e y são iguais a zero? O que acontece com essa fórmula aqui, ó? Ele fica zero, é? Não, deixa. X e Y, zero. Aí G zero. O zero tá embaixo, né? Tá no denominador, né? Infinito. Vai pro infinito, né? Então, pessoal, ó, bem em cima da carga, a carga tá bem aqui, ó. Que ela tá no ponto 00. Bem em cima da carga, o potencial é infinito, né? Porque é claro, em cima da carga, o potencial até não tem sentido físico, tá? Você tá vendo o potencial elétrico ao redor da carga, mas não em cima dela. Porque em cima dela é igual ao campo elétrico, né? O campo em cima da carga vai pro infinito. Ele explode pro infinito, tá? Então o campo assim, o potencial é como o campo nesse sentido. Ele é muito intenso perto da carga, né? Tem esse pico aqui, ó, perto da carga ele é intenso. Será 1 milhão de volts, mas conforme você vai se afastando da carga, ele cai a zero rapidamente.
tá? Se eu botar aqui duas cargas, é interessante também, você vê, ó. Bom, vou fazer não, tá? Façam vocês aí, tá? É interessante fazer de duas cargas, né? Você bota uma carga perto da outra e calcula o potencial elétrico, né? É bacana, fica dois picos desse aí, tá? Então, pessoal, esse é o potencial elétrico, tá? É uma espécie de campo escalar. Vou voltar aqui para as notas de aula. Bom, mas vocês podem estar se perguntando, né? Mas qual é a vantagem desse conceito, né? Porque assim, a gente está trabalhando com campo elétrico. Campo elétrico é bacana porque tendo o campo, a gente tem a força, né? Tendo a força, você tem a dinâmica do sistema, né? Porque assim, pessoal, vamos falar de física agora, né? Quer dizer, agora não, né? A gente sempre está falando, mas vamos falar, falando mais de física, né? Veja, por que o campo elétrico é um conceito fantástico, né? Porque com o campo elétrico você tem a força. Com a força elétrica você usa o segundo lei de Newton. Você consegue determinar a trajetória da partícula, né? Que força é igual a massa vezes aceleração, né? Você resolve a CDO, aceleração é o que? Derivada a segunda da posição. Então você resolve a EDO e você tem a posição da partícula, do objeto carregado, em todos os pontos, em todos os instantes de tempo. Para qualquer instante de tempo você calcula essa trajetória dessa partícula aí, se ela está sujeita a um campo elétrico, seja uniforme ou não, tá? Então você tem a dinâmica do sistema, tá? Você tem toda a dinâmica. Agora a gente vê com esse conceito de potencial elétrico, né? Por que ele é interessante? Bom, a gente já viu aqui uma aplicação, né? O potencial elétrico aparece no cálculo do trabalho. Perceba, né? Que ele aparece aqui, ó, bem no cálculo do trabalho. Já é uma situação onde ele tem alguma utilidade. Só que o potencial elétrico, ele é uma grandeza muito útil do ponto de vista prático, tá? Ó, vou dar um exemplo, ó. Dificilmente você vai ver um engenheiro elétrico, eletricista, falar em campo elétrico, né? Ah, o campo elétrico da sua tomada vale 10 volts, né? 10 newton por coulomb, né? Você nunca vê, você vai dizer assim, não. A sua tomada, o padrão da sua tomada é 220 volts, ou 110, ou 300 e poucos, se for industrial, né? Você nunca vai ver aparecer o conceito de campo elétrico nessas aplicações práticas do nosso dia a dia, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque o potencial ele é escalar, né? Então, quando você fala que o potencial é 110 volts na tomada, né? O potencial quadrático médio, né? Você deu toda a informação. 110 volts. Quer dizer que ele tem uma média, né? Ao quadrado, no tempo, essa média vale 110, né? O campo elétrico na tomada, ele oscila, né? Senoidalmente, né? Quer dizer, o campo elétrico não, o potencial elétrico, né? Ele oscila, né? Se você botar um multímetro, você vai ver ele oscilando, né? Mas na média, né? Levar ao quadrado e tirar a média, você vai ver que ele é constante e vale... Aqui em Rondônia ele vale 127 volts. Nós chamamos 110, mas é 127 volts. Em torno disso, né? Mas por que esse conceito é mais importante que o campo elétrico, né? Tem aplicação prática melhor. Porque se a gente fosse trabalhar com campo elétrico, a gente precisaria dizer módulo, direção e sentido, né? Você dizer que o campo elétrico é 5 newton por coulomb, 100 newton por coulomb, você não deu a informação completa. Precisa dizer a direção desse campo elétrico, né? Potencial não, ele é um ponto, ele é um número, quer dizer, né? Ele é um número. Se fala que é 110 volts, a média, 127 volts, ponto, tem tudo que você precisa, tá? Vamos lá, né? E assim, outro ponto, e outro detalhe, né? Você vê para essa fórmula aqui, ó, que o campo elétrico e o potencial elétrico, eles estão interligados, tá? Então é possível a gente, a partir do potencial elétrico, calcular o campo elétrico. É só inverter essa equação aqui, ó. Claro, não é bom. A gente vai ver que não é difícil não, tá? Mas tendo um, a gente consegue achar o outro. A gente acabou de fazer aqui uma situação aqui, ó, né? A gente tem um campo elétrico que a carga gera. Achamos o potencial elétrico que ela gera. O inverso também é verdade. Na próxima aula a gente vai ver como calcular o campo a partir do potencial. Então acaba esse conceito de potencial elétrico ele é extremamente útil, né? E ele até, né, em aplicações práticas, esse conceito ele literalmente ele remove, né, a necessidade da gente entender o campo elétrico. Sabendo o potencial, você sabe o campo elétrico, né?
Mas deixa blá blá blá, né? Vamos fazer mais alguns. Vamos voltar mais alguns pontos interessantes aqui, né? Por exemplo, né? Como calcular o potencial elétrico de várias cargas? Como é que fica nesse caso? Será que a gente pode somar igual ao campo elétrico? Né? Esse aqui é um tópico interessante, né? O potencial produzido por um grupo de cargas pontuais, né? Então aqui, ó, eu tenho uma carga Q1, né, a uma distância R1 de um certo ponto P no espaço. Eu tenho uma carga Q2 a uma distância R2, uma carga Q3 a uma distância R3, né, e uma carga Qn a uma distância Rn. Faltou botar a distância dessa carga Qn, né? E aqui a gente tem uma carga Qn, tá, essa tá negativa, né? Ficou todo mundo positivo. A uma distância, ixi, a uma distância, é ruim fazer aqui um traço reto. A uma distância Rn, né? Que é da enésima carga, né? Eu tenho aqui, pessoal, n cargas, tá? E eu tenho um ponto P no espaço. Desenho aqui de azul. Como calcular o potencial no ponto P? Bom, eu já vou adiantar, né, que vale também, pessoal, o princípio da superposição. Basta somar os potenciais. É igual a campo elétrico, tá? Se comporta da mesma forma. Se eu tenho duas cargas pontuais, né, para calcular o campo elétrico que essas cargas geram em um certo ponto do espaço, você calcula o campo elétrico da primeira carga, calcula o ponto da segunda carga naquele ponto do espaço e soma. Você pode fazer isso também com o potencial elétrico, tá? Então, simplesmente, ó, o potencial elétrico total é a soma dos potenciais. Potencial da carga 1 no ponto P, mais o potencial da carga 2, mais o potencial da carga 3, até a enésima carga, tá? Então, se você for brincar um pouco aqui, ó, vai ficar assim, né? 1 sobre 4πε0 Q1 sobre R1, mais, eu vou botar aqui em evidência, né? A constante é a mesma para todo mundo, então vai ficar Q1 sobre R1 mais Q2 sobre R2, reticências até Qn sobre Rn, tá? Aí você usa a notação de somatório, né? Para enxugar isso aqui, né? Você vai ficar com 1 sobre 4πε0, somatório, com K variando de 1 até N, QK sobre RK, né? Então, pessoal, basta somar, tá? E vocês acham que é mais fácil somar potenciais elétricos ou campos elétricos? O que vocês acham? Bom, vou falar, a minha quer falar. É mais fácil você somar potenciais elétricos, né, pessoal? Porque potenciais são números, são escalares. Não tem direção envolvida. Lembra do problema da barra, né? Que eu resolvi em sala de aula, né? Sala de aula virtual, né? Lá em dezembro, né? Se você quer calcular o campo elétrico nesse ponto, gerado por uma carga, por uma barra uniformemente carregada, isso é um problema razoavelmente complicado, porque cada porção dessa barra está a uma distância diferente desse ponto, né? Só que além da distância diferente, cada porção gera um campo numa direção diferente, né? Então é complexo porque a gente precisa se preocupar com a direção que cada porção da barra gera no ponto. Com o potencial elétrico, você não precisa se preocupar com isso, né? Porque é uma soma. Se essa porção aqui gera 5 volts e essa gera 4, a soma dá 9. Ponto. É um escalar. Se for campo elétrico, não, né? Você tem que fazer uma soma vetorial, que é mais complicado do que uma soma escalar, tá?
Então, muitas vezes, né, quase sempre é mais fácil você calcular o potencial elétrico e depois calcular o campo elétrico. Né? Se você precisa de fato saber o campo elétrico por algum motivo, não, eu quero saber o campo elétrico ao redor desse objeto carregado. É mais fácil calcular o potencial e depois, da fórmula do potencial, você calcular o campo elétrico. Como eu falei, a gente vai ver isso aí na próxima aula, como fazer isso. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Um exemplo com várias cargas aqui, né? Eu acho que não precisa. Acho que eu vou subir aqui, tá? Porque é só. Isso aqui é uma soma simples, não precisa deixar isso aqui não, né? Vou subir aqui. Então, pessoal, olha esse exemplo aí, ó. É. Como é que eu. Agora sim. Então a pergunta é o seguinte, ó. Qual é o valor, né? Qual é o valor do potencial elétrico no ponto P, tá? O ponto está aqui, ó, bem no meio desse quadrado, tá? Então qual é o potencial elétrico no ponto P, né? Situado no centro do quadrado, né? De cargas pontuais que aparece na figura, nessa figura aí, tá? Então, essa é a pergunta. Qual é o potencial aqui? Tá? Ele afirma que a distância é de 1,3 metros, esse D, e as cargas são essas, né? 12 nanocoulombs, né? A carga Q1, a Q2 é menos 24, né? E assim por diante, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, são 8h20. Isso aqui eu vou querer que vocês façam, tá, pessoal? Acho que eu tô falando muito, vocês não estão praticando, tá? 5 minutos para fazer essa questão aí, tudo bem, pessoal? 5 minutos? 5 minutos. Quer dizer, é pouco? Eita! Tá, então vamos dar 10 minutos, né? Pode ser? Tá. 10 minutos, tá, pessoal? Eu vou parar aqui a gravação, porque quando eu voltar no YouTube, né, vai ficar esse tempo aí parado, né? E eu posso fazer isso por esse software aqui, né? Pelo OBS aqui, tá? Quer dizer, eu acho que eu posso. Então eu vou interromper e depois eu volto.